Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, hoje dando um pouco de continuidade ao conteúdo de procedimentos básicos de enfermagem, nós vamos falar sobre o controle hídrico, tá? E as eliminações fisiológicas. O que é o controle hídrico, né? O controle hídrico está relacionado com a quantidade de líquidos que entra e sai do nosso corpo, tá? Então, aproximadamente num adulto, num ser humano, 60% até 75% é composto por líquido, por água, tá? Esse líquido ele divide-se em líquido intracelular, que é o líquido que fica dentro das células, e extracelular, que é aquele líquido que fica fora da célula, que está presente no sangue, né, nas moléculas sanguíneas, na linfa também ele está presente, sistema linfático, lembram disso? E essa quantidade de líquido está em constante movimento para que ocorra um equilíbrio, o balanço, tá? Então essa água, ela entra, por onde que entra líquido no nosso corpo, né? É uma porcentagem muito grande que está circulando, de 60 a 75% de água, né? Então entra por meio da ingestão de alimentos, da ingestão de líquido, tá? Do líquido contido nos alimentos, tá, pessoal? Incluindo frutas, todo tipo de alimento que contém líquido. No líquido, no caso de um paciente que esteja internado, né, as medicações que ele consome por via endovenosa, né, direto na veia, que é uma quantidade de líquido que está entrando. E ela é balanceada pela quantidade de líquido que está saindo. De que maneira esse líquido consegue sair? E aí? Por meio da urina, por meio das fezes, por meio do suor, tá? Então ocorre essa liberação para que haja um equilíbrio. Existem alguns fatores que podem desequilibrar esse balanço? Sim, existem. Por exemplo, a diarreia, né? Voltando um pouquinho no sistema digestório, o que acontece lá no intestino? Então, nós temos o intestino delgado, né? E o intestino grosso. O intestino delgado ele é composto pelo duodeno, jejuno e o íleo. O que acontece no intestino delgado? A maior absorção de nutrientes, tá? De nutrientes contidos naquele resíduo alimentar. Então, onde vai ocorrer uma maior absorção é no intestino delgado. Já o intestino grosso, ele dentro do intestino ocorre a maior absorção de líquido, de água, né? Por isso que as fezes ficam sólidas. Então, aquele resíduo que vem no intestino delgado, ele vai passar pelo intestino grosso e quando chega no intestino grosso, começa a absorver a água desse resíduo. E quando absorve-se a água de alguma coisa, o que acontece? O ressecamento, né? Vamos pensar que daí as fezes ficam sólidas. No caso da diarreia, que as fezes são líquidas, o que está acontecendo? Para as fezes saírem líquidas, o que não está acontecendo aí? O líquido não está sendo absorvido, correto? Então, e vamos pensar em algo que não tenha líquido, que tem o seu líquido extraído. Qual a aparência? Desidratado. Por isso que a diarreia causa desidratação no paciente, né? Então, a diarreia ela vai interferir nesse equilíbrio porque o organismo vai estar perdendo muito mais do que ganhando líquido, correto? Ah, e como está relacionado ao vômito? E aí? Também, mesma coisa, né? Foi ingerido líquido, né, contido no alimento ou o líquido contido na água, né? E nesse momento que o paciente vomitou, ele está excretando todo o conteúdo que está no estômago, tá? No esôfago, no estômago. Portanto, não vai dar tempo de chegar no intestino e não será absorvido o líquido contido, né? Então estará perdendo líquido, provocando uma desidratação também por meio do vômito, tá? E essa perda de líquido também acontece em outras situações, como em diureses excessivas, né? Pacientes que aumentam muito o volume de diurese ou a frequência da diurese, então tá eliminando líquido mais do que tá ganhando, do que tá guardando, né? Do que está sendo absorvido.
Hemorragias também, quando tem uma hemorragia muito intensa, tá perdendo líquido, correto? Então, tá perdendo líquido por meio das moléculas sanguíneas, né? Por meio do sangue. Então, tudo que é resultado da perda de líquido vai acontecer o quê? Uma desidratação. E um dos fatores também que vão interferir nesse equilíbrio, tá? É o edema, a retenção de líquido para o espaço intersticial. Então esse líquido fica retido. Com consequência disso, vai acontecer os edemas, tá? Edema na pele, em membros inferiores, membros superiores, faces. Normalmente, o que acontece? Quando o paciente tem algum problema circulatório, cardíaco, vascular, tá? Ou, por exemplo, foi vítima de queimadura, grande queimado, acabam acontecendo os edemas, tá? Que é essa retenção de líquido. Quando tem algum problema renal também. E tudo isso vai causar um desequilíbrio, tá? Essas são as principais alterações aí que podem acontecer. Qual que é a técnica utilizada para realizar o balanço hídrico? Primeiramente, ele deve ser prescrito pelo médico, tá? O médico deve prescrever o controle. E como que vocês da enfermagem, né? Como nós da enfermagem vamos poder realizar essa verificação, esse balanço hídrico? Através de um impresso, tá? Que vocês vão colocar dentro do prontuário do paciente ou colocar junto à anotação da enfermagem. E nesse impresso, vocês vão descrever, tá? Quantidade de volume que foi ingerido, né, ou infundido no paciente, e a quantidade de líquido que foi eliminado por esse paciente num período de 24 horas, tá? Então deve ser medido rigorosamente. Ah, chegou a equipe da nutrição lá no quarto, trouxe um suco de manga para o paciente. Quantos ml tem nesse copo? Né? Tem 200 ml. O paciente tomou tudo? Sim. Então marca lá que foi ingerido, né? Com sinalzinho de mais, de positivo, 200 ml. Ah, ele tomou metade do copo. Quanto que vocês vão marcar? Aproximadamente, né? Mais ou menos 100 ml, tá? Então, assim, o fato da nutricionista ou da profissional que vai trazer o suco para ele não quer dizer que ele vai tomar esse suco, correto? Então, assim, vocês só vão marcar depois que realmente o suco for ingerido, tá? Senão vai dar alteração aí no volume de líquido. Ah, às 14 horas teve uma medicação, um soro de 500 ml. Ah, posso marcar na prescrição lá já 500 ml que foi infundido? Não. Vocês vão marcar no momento em que esse soro acabar. Nicole, de repente acabou meu plantão, tá? E aí o soro de 500 ml, quando eu fui olhar, tava com 300 ml ainda. O que eu marco lá? Vocês vão marcar o volume que foi infundido até o horário que vocês estavam lá, que foi 200 ml. Por quê? De repente tem algum tipo de intercorrência, né? E se esse paciente tem uma parada, precisa parar o soro para fazer um exame, então não foi infundido os 500, né? Sempre vão marcar o que está faltando lá no soro que foi infundido, nunca o valor total ou o que está sobrando. Tudo bem? Conseguiram entender? Com relação ao volume de líquido contido nas frutas, né? Aí já é um pouco complicado, né, pessoal, fazer o cálculo, tá? Mas tudo que for ingerido de líquido, vocês vão marcar rigorosamente e vão marcar o volume que está sendo drenado também. De que maneira? Tem duas situações, tá? Que vocês podem fazer. Normalmente, quando o médico solicita o balanço hídrico, ele vai prescrever a passagem de sonda vesical de demora, tá? Para ter um controle rigoroso 24 horas. Se o paciente faz xixi em fralda, por exemplo, como é que vocês vão controlar o volume de líquido? Não tem como, né? Ah, pesando a fralda vai dar certo? Não é muito usual. Então, o médico prescreve lá uma sonda vesical de demora e vocês vão marcar tudo que tiver lá de diurese desprezado no período de 24 horas, tá? De acordo com a prescrição. Ah, Nicole, e se de repente esse paciente faz uso de sonda enteral? E aí? Todo líquido que for infundido pela sonda, porque é uma dieta líquida,
vocês vão marcar também, tá, pessoal? O volume de líquido. Ah, administrei medicação por via oral por meio da sonda. Quantos ml tinha a seringa? 20 ml? Então vocês vão marcar 20 ml, tudo rigorosamente, tá? Com relação às eliminações fisiológicas, né, no balanço hídrico, para controlar o volume de diurese, como que vocês vão utilizar, né? Como que faz normalmente? Quando vocês forem anotar, vocês vão ter que verificar a quantidade de volume de urina. Se a quantidade é pequena, média ou grande, tá? Essa quantidade é marcada em ml, que vocês vão utilizar. Antigamente a gente marcava em cruz, né? Então a quantidade pequena, 1 cruz. Quantidade moderada, 2 cruzes. Quantidade média, 3 cruzes. Quantidade grande, 4 cruzes. Hoje, para ficar preciso, relatamos em ml. 200 ml, 300 ml, o valor que estiver marcando na sonda, tá? Ah, Nicole, se de repente o médico prescreveu para fazer o balanço hídrico, mas o paciente não está sondado, como que vocês vão fazer? Toda vez que o paciente tiver vontade de fazer xixi, vocês vão pedir para eles avisarem, tá? Aí vocês vão levar o papagaio, se for um homem, ou a comadre, se for mulher, para eles fazerem, né? Desprezarem a diurese lá. E depois vocês vão desprezar a diurese do papagaio ou da comadre em um saco coletor e mensurar o valor que está descrito, né? Nesse processo, acaba perdendo um pouco de líquido, correto? Então, assim, não é tão preciso. Nesse caso, a sonda vesical de Demora é mais precisa, tá? Além de observar a quantidade que está sendo eliminada, vocês vão observar o aspecto, né? A coloração da diurese, o aspecto. Como assim aspecto? Se a diurese está turva, se está límpida. Turva, vamos pensar naquele rio, aquela água parada, que a gente não consegue enxergar muito bem o fundo, que tá meio embaçado, tá? E límpido quer dizer que tá transparente, tá? Coloração dessa água, desse líquido, né, que é a diurese. Pode estar amarelo claro, amarelo escuro, vermelho, marrom, esverdeado, tá? Transparente. Aí vocês vão descrever exatamente como que vocês estão vendo. Nicole, se tiver sangue, vocês vão colocar lá, apresentando hematúria, que é a presença de sangue na urina. Hematúria, né? Se tiver presença de pus, às vezes fica um grumos, né? De pus circulando na sonda. Piúria, tá? Falando em terminologias que vocês vão usar bastante. E sempre colocando, anotando no sinal gráfico, né? Que é onde vocês vão marcar o volume em ml e anotando na anotação de enfermagem. Então, apresentando diurese por meio de sonda vesical de Demora, tá? 200 ml de coloração amarelo clara, se tiver amarelo clara, né? Vocês vão avaliar. Aspecto límpido, tá? Aspecto turvo. Aí vocês vão descrever. Nunca esquecer de descrever, que isso é importante. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida sobre a parte de balanço hídrico, vocês vão me falando, tá? No final de tudo isso, o médico ou a enfermeira vão fazer um cálculo para ver se a quantidade de líquido que está eliminando de acordo com a idade, né, de acordo com as condições, bate com a quantidade que está sendo ingerida, tá? Então, assim, ele vai definir se o paciente está eliminando muito ou pouco, tá? Ou não está eliminando. Então, para isso que é a finalidade. Agora nós vamos passar um pouquinho para eliminações fisiológicas, tá? Falando um pouquinho sobre fezes. Então, falando um pouquinho sobre eliminação intestinal, né, que são as fezes, vamos rever, entender como é que funciona. Tudo que é eliminado pelo pulmão, rim, intestino, é excretado por meio das fezes, tá? Então, o alimento, quando entra alimento, né, qual o processo de digestão, vocês lembram? Então, aquele alimento que entrou na minha boca, ele vai ser deglutido. Eu vou primeiro, antes de deglutir, eu vou mastigar, utilizar os meus dentes, né, para mastigar, triturar, cortar, rasgar os alimentos.
Por meio das papilas gustativas, eu vou conseguir sentir o sabor do alimento, né? Quando eu engolir, o que vai acontecer? Por onde esse alimento vai passar? Pela faringe, né? Chegando próximo à laringe, existe uma cartilagem chamada epiglote que está protegendo a traqueia. Então, essa epiglote, quando eu respiro, ela abre, entra o ar dentro dela e vai lá para a traqueia e irriga os pulmões. Quando eu engulo, ela fecha. O alimento vai cair aqui e vai para a parte posterior. Vai para o esôfago. O esôfago tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento e lá começa a acontecer o processo de movimento peristáltico, né? Que são contrações para o alimento descer e seguir o fluxo, tá? Para fazer o processo de digestão. Então, passando pelo esôfago, existe uma válvula chamada cárdia. Essa válvula ela vai abrir, o alimento vai passar por lá e vai para o estômago, tá? Quando chega no estômago, o que vai acontecer? Um processo de quimificação. Lembram disso? Quimificação por quê? Começa um processo químico, né? Com auxílio do ácido clorídrico, o HCl presente no estômago, mais o suco gástrico, começa um processo de quimificação para já ir absorvendo os nutrientes dos alimentos, já ir diminuindo de tamanho, quebrando as moléculas, tá? Para poder passar para o próximo passo. E para onde é o próximo passo depois do estômago? O duodeno, tá? O duodeno a gente já viu que é uma das porções do intestino delgado, tá? Antes de chegar no duodeno tem uma outra válvula chamada piloro. Para que servem essas duas válvulas, cárdia e piloro? Para que não reflua o alimento. Então, terminou o esôfago, abriu a cárdia, o alimento caiu no estômago, a válvula fecha, para não ter refluxo, tá? Mesma coisa ocorre no estômago para o intestino delgado com o piloro. No intestino delgado, o alimento vai sofrer duas ações de dois órgãos auxiliares anexos ao sistema digestório, que é o pâncreas e a vesícula biliar, tá? O pâncreas vai contribuir com o suco pancreático e a vesícula biliar com sais biliares que vêm lá da bile, que vão ajudar a passar o alimento para o segundo processo, que é de quilificação. Vai deixar mais líquido o alimento para poder passar por um processo de absorção no intestino delgado. E no intestino delgado vai ocorrer a absorção de líquidos. O intestino delgado é composto pelo duodeno, jejunum e o íleo. E aí vai passar para o intestino grosso, que nós temos os cólons ascendente, transverso e descendente. E lá no intestino grosso vai ocorrer a maior absorção de líquido e aí a formação das fezes, tá? Nesse momento da formação das fezes, o que vai acontecer? Vai sendo absorvido o líquido, as fezes vão ficando mais sólidas. Ah, Nicole, de repente, por que acontece a constipação nessa hora? Quando o paciente, né, quando a pessoa não costuma ir ao banheiro todos os dias, as fezes que estão lá, que já passaram por esse processo de absorção de água, vão sendo reabsorvidas. E quanto mais absorver a água das fezes, mais ressecada ela vai ficar e mais difícil de sair, tá? Aí acaba ocasionando o ressecamento, a constipação, tá? Hemorroidas, fissuras anais, entre outros problemas. E no momento em que as fezes estão prontinhas já para sair, vão passar pela ampola retal, pelo reto, tá? E eliminadas pelo ânus. Só por curiosidade, no ânus nós temos dois esfíncteres, né? Que são anéis que controlam a saída das fezes, perdão. Então, um esfíncter se chama pudendo, tá? Dos nomes desses esfíncteres. Então, tem um esfíncter interno que se chama pudendo, tá? Esse esfíncter a gente não tem controle sobre ele. E o outro esfíncter anal, a gente consegue ter o controle, que é para fazer
contração muscular e dilatação muscular na hora da eliminação das fezes, tá? Tudo bem por aqui? E aí, finalmente, quando as fezes são eliminadas, vocês também vão anotar tudo o que está sendo observado. Primeiramente, se as fezes estão presentes ou ausente, tá? A eliminação. Se tiver ausente, vocês vão ter que descrever quanto tempo está ausente. Seu João, há quanto tempo que o senhor não faz cocô? Ah, 5 dias. Então, vocês vão escrever, tá? Eliminação fisiológica ou fezes, tá? Ou melhor, evacuação ausente há 5 dias. É normal, né, ter uma evacuação ausente há 5 dias? Não. Tem pessoas que o intestino acaba trabalhando um pouco mais lento. De acordo com a anatomia, com a maneira que essa pessoa educa o intestino, hábitos alimentares, tá? Atividade física, se ela pratica ou não. Então, o normal é evacuar todos os dias. Então, essa pessoa que está 5 dias sem evacuar não está normal, tá? Por mais que seja já a fisiologia dela. Aí vocês vão anotar o que vocês fizeram referente a isso. Comunicado à enfermeira Nicole. Comunicado ao Dr. X, tá? Sempre anotem o que vocês fizeram. Se as fezes estiverem presentes, vocês vão anotar evacuação presente, tá? Presente aonde? Em fralda, em vaso sanitário, tá? Aí vocês vão colocar. Se a evacuação tiver qualquer anormalidade, como um odor muito fétido, diferente, o cocô normalmente é fétido, né, pessoal? Então, assim, dificilmente a gente acha aí fezes cheiro tutti-frutti, né? Não tem. Então, mas se o odor foi muito mais além do que o normal, né, um odor fétido, uma cor diferente, presença de sangue nas fezes, aí vocês vão relatar, tá? O aspecto das fezes é importante, se está sólida, líquida, pastosa, coloração das fezes, se está amarelada, marrom, esverdeada, com presença de sangue. A questão do sangue tem duas coisas diferentes aí, tá? Quando o sangue está vivo, vermelho vivo, a gente já sabe que esse sangue está ou no reto, ou no intestino, né? Ou no ânus. Se esse sangue vier escuro, preto, a gente chama de melena, tá? É um cocô escuro com sangue escuro. Esse sangue escuro, ele é dessa cor porque ele já passou por um processo de digestão. Então, da onde que ele veio? Do esôfago, do estômago, tá? Quando ele passou pelo processo de digestão, o que aconteceu? Foi tirado todo o nutriente. Então, por isso que ele escureceu, tá? E essa melena tem um odor fétido, tem a característica de fezes bem escurecidas, parece um açaí, tá? Normalmente é bem escuro mesmo. E vocês vão estar anotando tudo isso, tá? Se tiver presença de sangue, a quantidade do sangue, tá? A quantidade das fezes, o aspecto, tudo tem que ser anotado. E os cuidados de enfermagem referentes à eliminação das fezes, então assim, se o paciente estiver acamado, pessoal, vocês vão ter que auxiliá-lo, tá? Se ele puder ir até o banheiro com auxílio da cadeira, ótimo. Se tiver que fazer na cama mesmo, no leito, o que vocês vão fazer para favorecer, para contribuir de alguma forma positiva com o paciente? Primeiramente, vocês vão isolar o paciente, tá? Colocar biombo ou puxar a cortina. Ninguém do quarto precisa saber o que ele vai fazer. Então, assim, com licença, agora seu João vai fazer cocô. Não façam isso, tá? Então, assim, ele solicitou, já coloca o biombo, traz a comadre. A posição de Fowler, tá? Semi-sentada vai ajudar muito mais do que deitado, tá? Para eliminação das fezes. E nesse momento, deixem o seu João lá, tá? Por quê? Deixar o paciente lá. E não ficar em cima dele, não ficar ali assim. Pronto! Terminou? Pronto, já saiu, já foi, já fez.
Imagina a situação. Isso vai tornar o ambiente desagradável para ele não vai conseguir evacuar, ele não vai querer te chamar mais, né? Porque ele sabe que vai passar por constrangimento. Então, assim, vocês deixam a comadre e falam: olha, seu João, assim que o senhor terminar, me chama, ou então daqui a pouquinho eu volto, tá? É melhor. Eu prefiro que o paciente me chame, aperte a campainha, tá? Do que ficar voltando, de repente, né, no meio lá da evacuação, aí fica desagradável para ele, tá? Se o paciente, por exemplo, usar fralda, né, for acamado, faz uso de fralda, e muitas vezes esses pacientes não falam. Então, como que a gente vai saber se ele evacuou ou não? Quando tem acompanhante, o acompanhante avisa, tá? Então ele acaba sentindo cheiro, ouvindo alguma coisa, né? Gases, flatulência. Ou a gente tem que checar, pessoal. A gente acaba sentindo cheiro, tá? Mas fazer uma checagem, pelo menos ali de 2 em 2 horas. Na hora que for fazer medicação, ou um curativo já vai checar se está evacuado ou não, tá? Porque senão as fezes vai, se ficar muito tempo, né, em contato com a pele, vai acabar lesando a pele, né? Vai acabar causando algum tipo de infecção urinária, principalmente se for mulher, tá? A sugestão, quando o paciente evacuar e faz uso de fralda, faça uma higienização ali, íntima, tá? Com água, sabão, com auxílio da comadre. Lenço umedecido é muito mais usual do que o papel, tá? O papel ele faz fricção, compressa também, faz fricção na pele, pode acabar lesando a pele do paciente, tá? Então, assim, a higiene íntima é bem usual e mais seguro, tá? Para evitar qualquer tipo de infecção, né? Para tirar todo tipo de resíduo de fezes que tiver no paciente. E se o paciente for capaz de evacuar sozinho, pessoal, tem alguns casos, né? Que, por exemplo, cirúrgicos, que o paciente só pode receber alta após a evacuação. Então, se ele for capaz de evacuar sozinho, peça para ele, assim que ele terminar de evacuar, chamar vocês e não dar descarga, para vocês poderem analisar se ele realmente fez cocô ou não, tá? O aspecto das fezes, analisar se tem alguma normalidade, tá? Então aí vocês vão olhar lá no vaso sanitário para ver se tem. E quando vocês forem relatar, né, evacuação presente em vaso sanitário, tá? E coloca que a evacuação está espontânea também, que ele fez espontaneamente lá no banheiro, tudo bem? Esses são os cuidados, as orientações, as técnicas que vocês vão realizar, tá? Não tem muito segredo, pessoal. E se porventura, de repente, o paciente fizer uso de colostomia, né? Não sei se vocês já aprenderam ou não, que é aquela bolsinha localizada no abdômen, onde o paciente vai evacuar ali pelo orifício. Precisam fazer a mesma coisa, anotar o volume, o aspecto, a coloração, tá? Só que vocês vão anotar lá, evacuação presente em bolsa de colostomia. Mas esse assunto vocês vão ver com mais calma um pouco mais para frente lá em clínica cirúrgica, tá? Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês, até a próxima aula.